Graça em mim. Tudo que o Senhor precisa de nós é que nós devolvamos a Ele a matéria-prima, sabe? A matéria base do que Ele nos formou. E essa canção, ela foi um desafio para mim, eu acho que em 2017, não sei. Porque eu não estava pronta para ela. Eu não estava pronta para viver esses processos. Eu não estava pronta para esse solo, para essa rendição. E o Senhor me levou nesse processo, ao solo, a base de onde eu fui feita, a renúncias, a perdas, a exposição. Eu dei um trabalho danado para os meninos para gravar essa canção, eles lembram. A insegurança na voz, foram várias vezes. E às vezes, quando eu vejo o vídeo, eu lembro desse processo. Uma estrutura que não estava pronta, não estava refletindo a época o que cantava. E era aquilo que o Senhor queria de mim, era rendição, era deixá-lo me guiar por completo. Não era cantar por cantar, mas era viver o que eu estava cantando e cantar o que eu estava vivendo. As canções, para mim, elas não são meras letras, elas são vivas para mim. Elas fazem sentido. Por isso que tem canção que eu não canto, né? Porque ainda mais se ela não é bíblica, né? Se não é uma verdade. Então as canções para mim, elas falam dele, elas têm vida. É ele em mim, trabalhando na minha estrutura e me transformando. Porque a verdade do Evangelho, irmãos, viver o Evangelho de Cristo é ser transformado. É devolver a Ele, sabe, o que Ele nos deu. A obra, sabe, o vaso na mão do oleiro, ele precisa ali da matéria-prima que vai ser o barro. Nós não podemos nos esquecer de onde nós viemos. O que nós somos. Nós somos filhas, ele nos fez. Mas depois que ele soprou a essência dele sobre aquela matéria que estava morta, sem vida, aí ele soprou dele. E muitas vezes nós temos andado, nós temos vivido, não vivemos a paternidade de Deus, porque vivemos talvez só como pó, sem a essência. Vivemos só como barro, sem a essência derramada dele em nós. As coisas têm nos roubado a essência dele, têm nos roubado o jardim. E aí fica impossível dele trabalhar o barro, é impossível dele trabalhar na estrutura, porque precisa de rendição. O que cabe a nós fazer, o Senhor não vai descer do céu para fazer. O que é papel meu, se eu entendi, eu preciso me mover agora. E uma palavra que o Senhor tem falado já há 2 anos nessa casa, né? E esse ano ficou muito mais forte. Que o Senhor está nos levando a níveis mais profundos. Níveis mais profundos. Ontem eu estava lembrando das aberturas das nossas conferências. Cada ano é mais intenso o primeiro dia. E ontem, né? Foi mais um... São níveis mais profundos em Deus. A que Ele está nos chamando. Mas viver níveis mais profundos requer também renúncias maiores. Ele quer trabalhar na estrutura.
E essa palavra, ela surgiu de uma história engraçada. Engraçada não, triste, trágica. Mas de uma notícia. Nós estávamos à mesa em casa. E aí eu falei, Caio, que história é essa de submarino que afundou e que está perdido? Nem tinha, estava perdido, sem notícias, né? E aí ele falou, mãe, é um submarino aí, umas pessoas 5 milionários, né, pagaram não sei quantos aí para fazer turismo, né? E visitar os destroços do Titanic. E aí ele falou assim, eu falei, nossa, mas... Aí ele falou, não, mas ele já acabou o oxigênio, né, de dentro, e ele sofreu uma implosão. Explosão, né? Ele, não, mãe, implosão. Eu, como assim? Aí ele falou assim, porque como acabou o oxigênio, a explosão foi para dentro. Aí eu, nossa, mas por quê? É porque a estrutura não estava pronta para suportar a profundidade. Então ela não foi para fora, ela foi para dentro. Eles morreram de imediato, né, sufocados. E ali eu ainda ri, ainda falei para eles, né? Eu não sei se eles lembram, estava minha mãe, Kaline, Washington. Eu falei assim, nossa, isso dá uma mensagem. Eu fiz assim para ele. E aí Deus ouviu, né? E desde então essa palavra ela começou, né? E ele me deu uma frase. Níveis profundos, níveis mais profundos, exigirão uma estrutura forte e arrojada, tanto para crescer quanto para subir, tanto para ir para baixo quanto ir para cima. Porque Deus, Ele não vai nos fazer crescer para fora, se nós não crescermos aqui dentro. E a gente sabe que no reino de Deus as coisas são bem engraçadas, né? Se você quer viver, você tem que morrer, né? Aquele que amar a própria vida vai perdê-la, né? Aquele que se sentir ofendido vai lá e pede o perdão, anda a segunda milha. Então há uma inversão, né? Que a gente sempre perde. É uma perda grande. Mas a gente perde para ganhar. A gente perde para ganhar. E é assim que Ele nos quer, em humildade. É assim que Ele nos quer, andando. Para que Ele trabalhe na nossa estrutura. Porque Ele conhece a estrutura que Ele criou. E Ele sabe que ela é pó. E o que nós estamos entregando para Ele? Nós nos esquecemos disso. Sabe que para pecar, muitas vezes a gente dá uma desculpa, a gente fala assim, que a carne é fraca. Aí eu fiquei assim, Ele nos fez de carne? Aí eu até brinquei, né, assim, nos meus pensamentos. É aquela coisa, quem nasceu primeiro? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque Ele fez Adão do pó. Aí de lá Ele jogou a essência dele, tirou a carne, criou a costela e criou a mulher. Mas a nossa essência principal, a nossa, sabe, de onde nós somos formados? Aí a gente justifica falando que é a carne. Se nós reconhecermos quem nós somos, do que nós somos feitos, essa visão, ela vai morrer. Ela não vai ter continuidade na nossa vida, nem vai ser uma desculpa para pecarmos. Porque somos pó com a essência daquele que nos criou. Vasos na mão do oleiro. Filhas a quem Deus chamou. E é assim que nós precisamos caminhar. As filhas, elas manifestam o pai que elas têm. Nós precisamos
manifestar as características do nosso Pai. Pense em você como uma filha. Quais as características do Pai que você tem manifestado? Filipe era um dos 12. Ele andava com Jesus. E foi ele que fez que falou para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus testou Filipe em outra história que a gente conhece muito, que foi na multiplicação. Jesus fala para ele assim, quando vê a multidão vindo, E aí Jesus fala assim: o que faremos para alimentar tantas pessoas? E aí Filipe vai e faz um cálculo. Tanto, talvez 200 denários. Filipe fez um cálculo. Jesus estava esperando uma resposta dele, E ele fez um cálculo humano. A solução que Filipe deu era algo humano. Jesus esperava uma resposta talvez sobrenatural, Puxa, Filipe já me viu fazendo tantos milagres. Depois desse milagre, Jesus se retira para orar, porque a multidão foi alimentada, sobraram 12 cestos, e Jesus se retirou para orar. E aí os discípulos entram no barco. E aí vem a história que a gente conhece, a tempestade. Quem estava lá junto? Filipe estava lá também, junto com os 12. E aí Jesus subiu para o monte e foi orar. De repente a tempestade vem, alcança eles. E aí eles ficam desesperados, E aí Jesus vem, é um fantasma, eles têm medo, estão assustados. Mas eles se esqueceram do sobrenatural nos versículos acima. Temeram. Jesus foi lá, acalmou a tempestade, acalmou os discípulos. Deixou tudo certo. E aí quando eles voltam, a multidão está lá de novo, porque a multidão queria pão. E Jesus se revela, ele fala: eu sou o pão da vida. Mas Jesus, ele durante até chegar em João 14, Jesus se revelou, só que os olhos das pessoas não se abriam. Eles não entendiam, até mesmo os discípulos. Os discípulos consideraram o discurso de Jesus em João 6 muito duro. Jesus pergunta para eles assim: nossa, mestre, mas esse discurso aí para a multidão é muito duro. Jesus vira e fala assim: vocês também querem ir? Porque alguns já me deixaram. O entendimento. Quando nós não compreendemos as verdades da palavra de Cristo, nós o deixamos. Nós o deixamos. Às vezes a gente só quer o pão. Só o pão que perece. A gente não quer o pão que permanece. E o pão que permanece é Ele em nós. É Ele em nós. E sabe o que é esse permanecer? É gerar vida em nós constantemente, dia após dia. Muitos têm andado fracos, desistindo, porque não têm comido do pão, não têm entendido as verdades da palavra. Os discípulos, eles viveram processos. Era necessário. E Jesus, em João 14, Jesus já está chegando ao fim de cumprir tudo o que Ele veio fazer. E aí Ele fala com eles ali, Ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. E Filipe fala para Ele assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos é suficiente. João 14, 8. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é
é que faz as obras. Sabe quem faz os milagres, Felipe? Sabe quem multiplica? É o meu Pai que está em mim. O propósito de Jesus foi manifestar o Pai. E Ele veio treinar 12 homens para que eles fizessem o mesmo com os seus irmãos. Só que o nível de entendimento dos discípulos e da multidão, a forma como Jesus falava era diferente, porque Jesus falava com a multidão por meio de parábolas. Os discípulos ainda tinham um nível mais avançadinho, né? E os olhos deles se abriram quando Jesus morre e depois quando Ele volta. Ali os olhos deles se abriram, no partir do pão, na mesa. E em Atos, o texto que a Clarice leu aqui, há uma explosão, porque aqueles que compreendem, aqueles que entendem que Jesus veio manifestar o Pai, que veio o Pai na pessoa de Jesus, eles não ficam parados, eles se movem. Porque Deus não está parado. Ele está se movendo. Ele está se movendo. Contemplando o Pai, nós vamos nos mover em prol do outro. O meu irmão que ainda não consegue ver, ainda não consegue enxergar. Só que nós desistimos de uma palavrinha. Porque a gente começou falando que Deus está nos levando a níveis mais. Para isso a estrutura vai ter que estar mais arrojada, mais forte, é isso? Só que há coisas nessa estrutura que Ele quer quebrar. Há coisas em nós que Deus não colocou lá, que Ele quer arrancar. Vasos na mão do oleiro. É Ele quem vai moldar. É Ele quem vai dar forma. É Ele quem vai dar a profundidade necessária para utilizar o vaso. Por isso que essa canção, essa letra me marca, sabe? Faz de mim teu vaso. Faz de mim uma oferta a Ti. Faz eu me tornar o que o Senhor quiser de mim. É tudo. E eu falo que, às vezes, tem umas palavras que elas viram moda. E falando de profundidade, falando de árvores, né? Se eu não falar de árvores, não sou eu, né? Raízes. E uma palavra que explodiu nesse tempo é o enraizados. E eu falo que o profético, ele anda na frente. O ano passado a gente falou disso, nós entramos no ano do crescimento, então estamos à frente um pouquinho. Mas, irmãs, nada é sobre nós. Quem dá a profundidade é Ele. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. E aí a gente pensa assim, enraizado. Eu estou enraizado em Cristo, eu estou enraizado. Aí você vai para João 15. Fala lá, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, o agricultor. Vós sois os ramos. Aí você pensa, um ramo, mas cadê a bióloga? A bióloga que esse ano já está formada, né? Aqui, ó. O ano passado ela ainda estava terminando, mas se formou, Mimi, glória a Deus. E o ano passado a gente fez um exemplo de enxertia aqui na frente, né? E a planta mãe, o ramo quebrado, sei lá, estava lá fora, né? A gente pegou o limão e inseriu na planta mãe. E aí, agora, todas as características dessa planta mãe, esse ramo vai adquirir e vai crescer e vai frutificar, mas só que tem um processo, né? Essa liga precisa gerar um calo. Senão o processo não dá certo. E aí, se nós não estamos
rendidos a esse processo, a gente não vai gerar um calo e nem tampouco vai estar enxertado. Então quem puxa as raízes é Ele. Quem nutre as raízes é Ele. A água quem dá para essas raízes é Ele. A gente não pensa que a gente é raiz solta, sabe? Ao léu. Não há uma vida independente de Deus. Não existe. Tudo que nós precisamos fazer, os lugares onde nós devemos estar, é uma vida na dependência dEle. Mulheres independentes não prosperam, porque andam em insubmissão, em desobediência. Se você não vive processo, você vai viver ciclos viciosos. Sabe como são os ciclos? O ano passado, no mês de outubro, me veio uma situação. E aí eu agi da mesma forma como eu sempre agi nos outros anos. Não dei uma resposta. Não me lancei no processo de morte, de entrega, de renúncia ao Senhor. Aí o ciclo continua o mesmo. Fica um vício, sabe? Porque não se lança no processo de Deus. A vida cristã, a vida em Cristo, ela é progressiva, sabe? Vai crescendo, é de glória em glória, é de fé em fé. E esse processo de estar enxertado em Cristo é entender que eu preciso permanecer ali e ressignificar muita coisa na minha vida. Estar enraizada a Ele, arraigada nele, sabe? É implantada, é um implante. Ninguém me arranca dali. Nem o pecado, nem as mentiras do diabo. Nada pode nos arrancar desse lugar, queridas. Esse é o lugar de frutificar. Esse é o lugar de crescer. Esse é o lugar de viver o propósito do Senhor para a sua vida. Não há vida fora da videira. Estar enxertada nele é isso. É permanecer. É permanecer. Então, às vezes, você vê umas coisas assim que viram modas. E a gente gosta de seguir moda, né? A gente gosta, mulher gosta. Mas muitas vezes não é para você. Não é o destino, não é um lugar de destino. É um lugar de viver ciclos. Porque não são diretivos, não é para frente. Te faz ficar ali acariciando te fazendo de vítima. É de nível em nível, é de glória em glória. E aí Ele vai te puxando. Mas a gente foge dos lugares desconfortáveis. A gente foge de confrontos. Porque a gente quer ser independente. A gente foge de se abrir com uma líder. Porque eu vou me expor. A exposição traz cura. A exposição para a pessoa certa traz cura. E às vezes você ainda está vivendo ciclos. Porque você não quer se expor. Porque você trata isso de forma até carinhosa. E se acostumou a fazer isso. Níveis mais profundos em Deus existirão uma estrutura forte e arrojada. Não há como compreender a paternidade de Deus se a gente não entender isso. Eu estou enxertada nele. Não há como viver a paternidade de Deus se eu levar uma vida à margem, no raso, na superfície. Se eu não me envolver, se eu não entrar em ambientes onde a glória dele é manifesta.
A visão de quem Ele é precisa nos transformar, irmãos. Quando você adora, você contempla. Quando você contempla, você adora. Isso precisa gerar algo, precisa queimar em nós. Não são músicas por músicas. Quando nós falamos que o leão ruge, que Ele está aqui, sabe? Eu creio na cura, eu creio nos sinais, nas maravilhas. Eu creio na soberania de Deus, que Ele pode fazer. Não é cantar por cantar, letras soltas, não! Um ambiente profético, palavras viram decretos! O seu olhar precisa ser profético, as suas palavras precisam ser proféticas. Saia do nível raso! Entra ano, sai ano, a gente continua a mesma. As reclamações são as mesmas. Saia da margem. Saia do raso. É tempo de profundidade. Eu não estou falando para você sair do seu emprego. Eu não estou falando para você parar de estudar. No ambiente profético, o Senhor vai te ativar e vai te colocar em lugares estratégicos para ser luz. E aí, muitas mulheres fazem assim: não, pastor, eu não vou participar do discipulado porque eu tenho que estudar. Irmã, o profético, ele anda alinhado. Tudo vai se alinhar, sabe? Mas quando eu ando na dependência de Deus, quando eu ando na dependência de Deus, na minha vontade eu escolho, na vontade dEle, Ele decide, Ele escolhe. E Ele vai te colocar num lugar onde tudo vai cooperar. Você vai conseguir estudar, você vai conseguir se manter nas atividades da igreja, participar, ainda vai ser luz no seu trabalho. Não vai ser peso. Sabe por quê? Faz parte do propósito dele. E faz parte que você viva esse processo. Porque é lá que ele vai polir você. E é lá que você vai ser luz. É lá que você vai manifestar o Pai. Você vai chegar em ambientes onde as pessoas estão tristes, abatidas, sobrecarregadas. E aí você vai chegar aleluiada, né? Rindo. Depois de um jejum de 21 dias, 3 dias, só na água. Aí o ambiente está xoxo. O que foi, gente? O que aconteceu? Vai fazer outra rir, né? Jesus chegou, acabou. Não decida por você. Deixa Ele decidir. O ramo enxertado, ele recebe tudo o que é necessário para viver. Ele vai gerar, ele vai crescer, vai florescer, vai se multiplicar. Sabe o que acontece? Seus filhos veem, os nossos filhos veem o sacrifício que a gente faz. Os nossos filhos veem o que dá prazer para a gente, o que a gente gosta de fazer. Os filhos, eles vão reproduzir igual você. Não se preocupe se hoje eles não estão aqui. Continue fazendo o que você está fazendo, enxertado na videira, vivendo o propósito do Senhor. Quando eu vi a Joyce no ano passado, em Moçambique, acompanhando os stories dela, eu tive uma alegria tão imensa. Sabe, e comecei a chorar porque eu falei: Senhor, como é bom ter certeza de estar no centro da Tua vontade. Que alegria é ter essa certeza.
está falando, pastora, sabe, de momentos fáceis. Não, eu estou falando até em momentos difíceis. Porque em momentos difíceis, em meio às lágrimas, quando somos enxertados nele, há um processo de expulsão da velha natureza. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. Porque a planta mãe ali, a videira, está gerando em mim uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. E tudo que é contrário à natureza da videira vai ser expulso. Os demônios têm que sair. As cadeias na mente, heranças que recebemos dos nossos pais, dos nossos bisavós, elas vão sair. Porque agora há uma nova natureza crescendo em mim. Há uma nova natureza, eu me torno uma nova criatura. Aquilo que me enrijecia não me enrijece mais. Abra Gálatas 2, 18. Gente, eu não estou enxergando, acredito. Gálatas 2, 18 e 20. O apóstolo Paulo. Se torna a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. O outro processo que nós vivemos é o processo de revitalização, que está ligado ao primeiro. Revigorar da vida. Reviver. Ele nos dá novas energias. Ali no parque da cidade, a paisagem mudou. Porque eles estão arrancando todas as árvores, os pinheiros, né? Eles estão arrancando aquelas árvores e eles vão trocar por árvores nativas, né? O pinheiro não era para estar lá. E o pinheiro, ele tem duração de 20 anos e já está lá há 40 anos. E ali é um lugar muito agradável. Quem já foi sabe que é bom para descansar, para ir com a família, né? Ter sombra ali, ter um dia, né, de descanso. Mas infelizmente, uma família que foi fazer isso, o filho, uma dessas árvores caiu e o filho ficou tetraplégico. E aí agora veio a medida, né? Então estão removendo essas árvores, plantando novas árvores que são mesmo que é para estar ali. Esse é o processo de revitalização. Ele arranca o que não era para estar ali e coloca o que é para estar ali de fato. Mas havia um projeto original e eles não seguiram o projeto original. Agora esse projeto vai ser retomado. Agora você imagina um processo que durou 20 anos, ficou 40, né? Causou um dano a uma família por algo que não era para estar ali.
por alguém que não teve essa percepção. E às vezes esse alguém somos nós, que passamos 40 anos vivendo no mesmo ciclo, a mesma mentalidade. É para ser filha, mas a mentalidade é de escrava. Aceita o amor de qualquer um. Não sabe dizer não. É incorrigível. Não ouve ninguém. Eu sou dona do meu próprio nariz. Homem não manda em mim. E os processos vão ciclo após ciclo. E o dano não é só para você. O dano é para toda a sua casa. Assim como a bênção é para toda a sua casa. A bênção do posicionamento de uma mulher, de um homem de Deus, que entende o evangelho, que entende que não leva uma vida independente de Cristo. Que é ramo enxertado na videira. Quando estamos enxertados em Deus, quando entendemos esse lugar, Ele nos arranca, Ele nos coloca, Ele nos conecta. As irmãs vieram lá de São Paulo, vieram de Goiânia, de Uberaba, de Santo Antônio, de Engenho das Lajes, conectadas umas às outras. Isso é lindo o que o Senhor faz. Como é lindo o que Deus faz. Onde, a gente pensava se conhecer, estar junto. A obediência te leva a lugares onde você nunca imaginou que pisaria. E é mérito dele. A glória dele. Agora deixa eu abrir aspas aqui para vocês. Às vezes a gente é tentado. Tem algumas frases de Instagram, Que há mesas que eu estou saindo, há mesas que eu estou sentando. Quando nós estamos nele, quem nos move é ele, não somos nós. Então não é mérito nosso. O mérito, a glória é dele. É dele. Porque às vezes eu posso usar isso para, para lançar coisinhas lá na internet, Deus te arranca de mesa, Deus te põe de mesa. Se estiver dentro do propósito dele, é ele mesmo que faz. Assim como ele está fazendo com muitas hoje. Muitas vão voltar para suas casas e não vão ser as mesmas. Porque abraçar a paternidade de Deus é viver em nível sobrenatural. Olhos espirituais. O último processo é o processo de transformação. Abra aí 2 Coríntios 3, 17 e 18. Deus, ele está trabalhando na estrutura. Então ele tira as coisas velhas. Para o vinho novo ser derramado. Ele vai quebrar o odre velho. Ele vai moer esse odre aí. Ele vai pegar o vaso, vai quebrar e vai trabalhar novamente. Vai dar profundidade a ele. Vai dar utilidade a ele. Com o que ele quer. No que ele quer que esse vaso funcione. Segundo Coríntios 3, 17 a 18. Mesmo assim, vamos ler mais acima, 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Diga comigo, o véu será retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há
Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito. A Zorá, a Ana, agora elas vão contemplar esse espelho aqui, vão olhar e vão ser transformadas, porque é a imagem do Filho. É Ele em nós, é Ele que dá transformação, é Ele quem dá destino, é Ele quem nos faz parecer com o Pai, é Ele que nos conecta ao Pai, é crer no Filho, no sacrifício dEle. Quantas querem viver um novo nível em Deus? Quantos querem um olhar transformado? Quantos querem ouvidos espirituais para discernir as situações? Ele vai te dar isso hoje. O Senhor vai te dar isso hoje. Para entrar em nível, no ambiente, no lugar do sobrenatural, é preciso estar desligado da terra. Desligue-se da terra. Se conecte ao seu Pai. Se conecte ao seu Pai. É necessário estar nele para vê-lo. Estevão viu os céus abertos, recebendo pedradas, sendo morto. Jó, após perder tudo, quase tudo, ele passou para um novo nível, não só de ouvir, mas agora de ver. Isaías viu a glória do Senhor, depois de perder o lugar de dependência que ele tinha numa pessoa. A pessoa morreu, o rei Uzias morreu. Aí ele viu a glória. Enoque andou com Deus e não foi visto mais. Você está pronta para se perder em Deus? Fique de pé no seu lugar. Você quer acessar o nível do sobrenatural do Senhor nessa noite? Um nível que é acessado por fé. Um lugar onde é acessado por fé, pela fé no Filho. Feche seus olhos. Se conecte com seu Pai. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Bababacê. Deixo as velhas chamas pra queimar teu fogo. A velha estrutura está caindo ao chão. A velha estrutura está sendo retirada para que o novo nasça. Coisas que impedem a sua visão de quem Deus é. Uma mentalidade que não consegue enxergar, não consegue caminhar, não consegue ir para frente. Deixe, Senhor, as velhas chamas, para que o teu fogo venha e queime, queime, queime. Eu quero novo, Senhor, não em ciclos. Eu quero novo, Senhor, em processos. E eu me lanço, Senhor, nas tuas mãos para viver isso. Se você está fazendo essa oração, vem à frente. Vem à frente. Vem à frente.
níveis mais profundos, estrutura arrojada, níveis mais profundos de contemplação, de descanso.